Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão conferir mais um desafio de leitura aqui no canal. Gente, mais um desafio de leitura aqui no canal. Eu tô gostando bastante de gravar esses vídeos, eu já falei isso pra vocês, né? Principalmente quando o desafio é aquele que deixa o dia mais produtivo, né? Que faz com que eu leia mais. E esse daqui, a produtividade, não vai ser maior somente hoje, né? Geralmente nas maratonas que eu faço, maratona de 8 horas, 10 horas, é produtividade num dia só. Dessa vez a produtividade maior vai ser na semana. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de vídeo em outro canal, mas eu vou explicar para vocês como funciona. Antes de qualquer coisa, já deixa o like agora no começo do vídeo, isso ajuda bastante o YouTube a entregar para outras pessoas. E se inscreve no canal caso esteja chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Então bora lá que eu vou explicar para vocês. O que é trocar o tempo de tela por tempo de leitura, que é o que vocês viram aí na thumb. Eu vou pegar aqui o meu celular. Tem como ver no celular quanto tempo você passa por dia usando algum aplicativo, alguma coisa no celular. E aí eu vou pegar esse tempo que eu fiquei navegando na internet, nas redes sociais, enfim, e vou usar para ler. Bom, eu estou com o meu celular em mãos aqui e vou compartilhar a tela com vocês. Ó, eu já estou aqui na parte do tempo de uso, para conferir o tempo de uso do meu celular. Vou vir aqui em ver todas as atividades e na parte da semana. Como já é domingo, o primeiro dia da semana, então a gente volta para ver da semana anterior. E, gente, olha a média da semana passada, 4 horas e 55 minutos. É muita coisa de uso de celular, né? Meu Deus do céu. Mas, em minha defesa, semana passada foi a semana de lançamento lá na loja Armário Nerd, que é a nossa loja aqui, minha e do meu marido. Como eu já compartilhei com vocês outras vezes, a gente criou essa loja de camisetas e itens voltado para o público nerd geek. Então, foi uma semana realmente movimentada que eu fiquei mesmo mais mexendo no Instagram, produzindo e compartilhando conteúdos, principalmente, como vocês podem ver aí, na quinta-feira. Quinta-feira foi, assim, o maior, né? Dá pra ver que de acordo com a escala aí, com o gráfico, dá pra ver que foi o dia que eu mais usei. Eu não quero nem ver. Tô até com medo de ver quanto tempo de uso que tem na quinta-feira passada. Mas, enfim, vamos ficar com o domingo só por enquanto. Quando chegar na quinta-feira a gente descobre. Domingo passado dá pra ver que foi o dia que eu menos usei celular, que eu menos fiquei mexendo no celular, que foi 2 horas e 24 minutos. Então vou pegar esse tempo, 2 horas e 24 minutos, e vou colocar no cronômetro, que vai ser o meu tempo de leitura para o dia de hoje. Eu vou ler durante 2 horas e 24 minutos. E isso eu vou fazer, gente, em todos os dias da semana, até sábado que vem, trocando então o tempo de uso do celular, tempo de tela, por tempo de leitura. É assim que se resume esse desafio. Hoje tá tranquilo, né? 2 horas e 24 minutos, mas vamos ver nos outros dias, porque hoje é o período menor aí, como vocês puderam ver. E, gente, cada dia que eu iniciar esse desafio, eu vou decidir qual vai ser o livro que eu vou ler naquele dia. Hoje é domingo e eu discuto com o meu grupo, com o Clube Entre Suspenses. Então eu estou bem atrasada com a leitura do clube do mês, que é Uma Família Quase Perfeita. Então hoje eu vou pegar esse livro para ler. Estou aqui com o meu Kindle na mão para abrir aqui o e-book. Ó, não sei se tá muito escuro, mas acho que dá para ver. Uma Família Quase Perfeita, do autor M.T. Edwardson. Não sei se é assim que se pronuncia, mas então eu vou ler a meta para discutir com o grupo hoje, que são 100 e poucas páginas. Vamos ver se ainda vai sobrar algum tempo para eu iniciar alguma outra leitura, mas talvez bata direitinho esse tempo que eu tenho para ler a meta da semana. E aí eu venho compartilhar com vocês sobre esse comecinho do livro.
Gente, terminei de ler a meta da semana. Estou em 19% do e-book de Uma Família Quase Perfeita. E ainda me resta, 49 minutos e meio para ler. E eu já separei aqui o próximo livro, mas vou comentar um pouco sobre essa leitura com vocês, que vai ser a única parte, acredito eu, que eu vou ler do livro aqui para esse vídeo, porque a gente separa uma meta, né, no grupo, lá no Clube Entre Suspenses, tantas páginas por semana, e a gente já reserva uma data para a discussão final. Todo mês é assim. Então eu não vou ler todo o livro essa semana. Por isso, como hoje o tempo era menor, eu reservei para ler a meta de hoje, dessa leitura, para aproveitar que eu tinha que ler mesmo, né, que hoje é domingo, para a discussão, e deixei para pegar um outro livro, para começar um outro livro amanhã. Mas vamos lá. Gente, eu tô adorando a leitura. Eu me surpreendi, porque pela sinopse, quando eu li, eu achei interessante a sinopse, mas não me deixou tão curiosa quanto essas 100 primeiras páginas. Esse começo do livro tá sensacional. O tipo de narrativa é daquele que eu adoro, porque é um thriller psicológico e é uma menina que ela é acusada de ter assassinado um homem mais velho. Quem tá narrando pelo menos até a página 100 é o pai dela, o Adam. E pela forma como o autor está contando a história, é assim, o assassinato acontece no início do livro e depois ele vai dando informações pra gente, informações relevantes, que vai deixando a gente na dúvida sobre o que aconteceu de fato naquela noite do crime. Eu estou bem dividida, gente, porque por tudo que o pai dela contou, nessas 100 páginas, ele volta, né, no tempo, ele conta como conheceu a esposa, ele conta como foi ter a Estela, que é o nome da menina que está sendo acusada, né? Ela acabou de completar 18 anos, então ele volta, conta um pouco sobre a sua infância, sobre alguns fatos que aconteceram, né? Algumas coisas que deixa a gente, assim, pensando que ela poderia mesmo ser capaz de tirar a vida desse homem, né? Que ela fez algumas coisas durante a sua infância, a sua adolescência, que o autor consegue deixar a gente na dúvida, pensando que realmente ela pode ser capaz de ter cometido esse crime, que talvez ela não seja uma pessoa tão boa assim, que talvez os pais não a conheçam como eles acham que conhecem. O pai, ele é um pastor, o Adam, e a mãe, a Ulrika, ela é advogada de defesa. Então os dois, eles têm profissões que são respeitadas, né? E a família acaba sendo bem vista, acaba sendo vista como uma família perfeita. Como que se nada acontecesse de errado ali, né? E aí, de repente, acontece uma acusação dessas e deixou a família totalmente abalada, né? Deixou os pais assim, o que a gente fez de errado? Será que a gente podia ter feito algo que impedisse isso? Ou então negam, não, a nossa filha não pode ter feito isso. E ainda nessa narrativa do Adam, parece que, eu não sei se vai ser o livro inteiro, né, narrado pelo ponto de vista dele, mas ele tá meio que investigando, sabe, por conta própria. E, gente, eu tô com uma suspeita muito grande. Como a gente tá no início do livro, aqui no e-book eu falei, né, 19%, eu acho que posso revelar minha suspeita, até porque se trata de uma suspeita só, né, não tem nada de real no que eu vou falar. Se no final acabar sendo dessa forma, foi pura coincidência. Foi um acerto da minha parte, mas não que eu esteja contando um spoiler aqui. Mas eu tô suspeitando por algumas coisas que ele comentou com a gente, que a Estela tem uma amiga chamada Amina. E as duas estudam juntas na mesma sala. Até fala assim, tem uma expressão que fala que elas vivem em perfeita simbiose, que elas se vestem de maneiras parecidas. Então, eu estou achando, porque há uma testemunha que viu a Estela naquela noite ali no local do crime. Então eu tô achando que pelo autor ter dado essa informação pra gente de que as duas são parecidas, eu tô suspeitando de que na realidade quem assassinou
esse rapaz, esse homem aí, ele tem 30 e poucos anos, a vítima. Eu tô achando que, na verdade, quem cometeu o crime foi a mina e a Estela acabou levando a culpa. Não sei, é uma suspeita, mas assim... Eu fico bem dividida porque várias coisas que já foram contadas nessas 100 páginas, eu penso assim, olha aí, acho que foi a mina. Aí, de repente, o pai dela vai lá e conta alguma coisa de quando ela era mais nova do que ela fez, a Estela. Aí eu penso, mas ela também não parece ser uma boa garota, né? Já saiu da linha algumas vezes. E pelo modo como ela se comporta, como ela responde na escola, os professores já chamaram a atenção dos pais. Então tudo isso o autor tá deixando a gente na dúvida, né? Se ela realmente é a culpada ou se tá levando a culpa. Mas, gente, tô adorando tanto a história quanto a forma que tá sendo contada. Esse suspense, assim, de deixar realmente a gente na dúvida do que tá acontecendo. Eu adoro livros assim, adoro. Eu contei as minhas suposições lá no grupo, no Clube Entre Suspense. Por esse começo, eu já indico pra vocês que é assim, tá sendo uma leitura muito empolgante, a vontade de continuar, eu não queria parar de ler. E tanto é que, em seguida, eu ia pegar o livro do Harlan Coben. Só que vocês sabem, eu adoro a escrita do autor, né? E geralmente as histórias que ele cria também são, assim, empolgantes, que eu quero ler e não parar, né? Então, para não pegar duas leituras parecidas, assim, nesse tipo de narrativa, eu decidi pegar agora, em seguida, o livro do projeto do King e do projeto de calhamaços, né? Esse daqui é o calhamaço da vez, que eu vou dividir a leitura entre maio e junho. Eu vou ler nesse mês até a página 327 e decidi, então, iniciar agora. Nesses 49 minutos, eu vou começar, então, a ler Trocas Macabras, do Stephen King. Não sei nada a respeito do livro. Nada. Estou muito curiosa por causa dessa capa aqui. Já comentei com vocês. Com essas marionetes aqui, né, na capa. Eu tô muito curiosa para saber o que significa isso. Então, vou começar a ler e depois comento com vocês. Também vai ser uma leitura que eu não vou concluir, mas acho que nesses 49 minutos, acho que vale começar esse calhamaço aqui. E amanhã eu vejo se eu pego e leio em sequência até a página 327, até a metade do livro, que é a meta para esse mês, ou se eu leio um pouco por dia. Não sei, depende de como for a escrita aqui do livro, porque tem alguns livros do autor que são mais densos, né, do que outros, que às vezes eu acho mais legal ler um pouquinho só por dia do que pegar para ler assim seguido. Vamos ver como é que vai ser e aí eu decido se amanhã eu pego ele para ler até a metade ou se eu inicio o livro do Harlan Coben. Então vou começar isso daqui agora e aí quando atingir os 49 minutos eu venho comentar até onde que eu li. Gente, dia seguinte aqui, hoje é segunda-feira, dia 8 de maio, e eu li ontem, né, terminei aquele período de 49 minutos e meio que eu tinha ainda disponível e parei na página 40 aqui de Trocas Macabras. E vou falar um pouquinho sobre ele agora e depois vou ver com vocês quanto tempo a gente tem de leitura para hoje. Gente, aqui no comecinho do livro tem uma espécie de um prólogo, não está escrito que é prólogo, mas tem um texto que é antes do primeiro capítulo, que eu até fiquei pensando assim, ai meu Deus, tava bem assim cansativa essa parte, sabe? O autor foi colocando vários personagens, eu falei, ai meu Deus, quantos personagens! E não tava curtindo tanto, sabe?
Mas depois, até eu entender que aquilo era um tipo de uma conversa, então não sei nem se pode se dizer que era um prólogo, é tipo uma introdução. Parece que o autor tá dando as boas-vindas pra gente que tá lendo, por mais uma vez chegar em Castle Rock. Porque aqui a história vai se passar em Castle Rock, assim como várias outras do autor. E ele fala, inclusive, que aqui a história vai ser uma jamais imaginada e bem diferente das outras que se passaram na cidade. Ele até faz referência a outros livros, né, que também se passaram em Castle Rock. Então, esse texto introdutório é mais para dar mesmo as boas-vindas e deixar a gente um pouco curioso do que vai encontrar no livro. E nesse comecinho que eu li aqui, nessas primeiras 30 páginas, não consegui assim ainda saber o que a gente vai encontrar. Aqui uma loja vai ser inaugurada. Esse é o maior destaque da trama até agora. Ali é o pessoal da cidade está bem curioso para saber o que vai ser essa loja com essa inauguração. Só se sabe o nome da loja, que é Artigos Indispensáveis. E temos um protagonista aqui de 11 anos, chamado Brian. Ele toda hora passa na frente, né, na volta da escola, na frente dessa loja que vai abrir. E num determinado momento, ele estava lá a data que seria inaugurado, mas quando ele passa na frente no dia anterior, está escrito aberto. Então a gente não sabe se estava escrito aberto para qualquer pessoa ver ou se seria só para ele. Mas ele foi o primeiro a ver, ele entrou para conhecer. E lá eu tô com uma suspeita de que tem uma frase que foi falada aqui, que o vendedor fala que ele espera que as pessoas que vão visitar a loja deixem um pouco da sua felicidade lá na loja. Do jeito como está escrito, pode interpretar de duas formas, mas eu acho que é de modo literal, sabe? Eu acho que quando a pessoa vai lá e toca em algum produto, qualquer um ou algum específico, a pessoa vai deixar alguma coisa de si, sabe? Pode ser que seja só a felicidade, a alegria, não sei se é só esse sentimento. Mas eu tô com essa suspeita, porque o menino quando toca num objeto lá, ele fica num tipo de um transe, sabe? Tem uma sensação diferente. E ele fala, quando ele dá a mão para esse vendedor, é até estranho a sensação, parece que ele tá tocando numa coisa lisa e dura, maciça, não sei. E me fez pensar em madeira. E como o nome, e como aqui a capa tem essas marionetes, eu já fiquei imaginando assim, bom, o vendedor não vai ser uma marionete, né? Mas talvez ele vai usar a população ali e vai transformar a população em certo tipo de marionete nessa questão de ter um tipo de um poder, sabe? Em cima ali das pessoas. Não sei, isso é uma suspeita minha, gente. Não dá pra tirar muita coisa por esse comecinho. Então, por isso que eu acho que eu vou continuar essa leitura hoje. Eu pensei em pegar outro livro, como ele é o calhamaço, né? E como eu só vou ler até a metade nesse mês, eu achei que eu só leria um pouquinho nos 49 minutos de ontem, mas eu tô curiosa para saber um pouco mais, então acho que eu vou seguir até chegar na página 327 e aí eu paro. Vamos então descobrir quanto tempo de leitura eu tenho hoje para fazer. Eu vou abrir aqui mais uma vez e vou compartilhar com vocês a tela do celular. Gente, vocês estão vendo aí, eu tô compartilhando então com vocês a tela do meu celular. E aí já tá na parte da média da semana passada. Eu vou clicar aqui em segunda-feira. 2 horas e 58 minutos, então, tenho para ler hoje. Então, pretendo continuar Trocas Macabras. Acredito que ainda não vai conseguir chegar na metade, só com essas quase 3 horas de leitura de hoje. Porque ainda faltam quase 300 páginas, né? Mas vou seguir então com essa leitura. Quando eu terminar, eu volto para mostrar para vocês onde que eu parei.
Oi, gente, hoje é terça-feira, terceiro dia desse desafio literário. E até então eu consegui, nesses dois primeiros dias, eu consegui ler pelo tempo que estava lá no celular. Só que hoje eu estou preocupada se eu vou conseguir, porque agora já são 8 horas da noite e não sei quantas horas de tempo de tela eu vou encontrar de terça passada. Então eu tô com um pouco de medo. Eu tô abrindo aqui o celular e vou compartilhar então com vocês. Vamos ver. Semana passada, 4 horas e 54 minutos. Ai, meu Deus. Muito tempo. Será? Eu vou madrugada dentro aí até 2 da manhã, ainda é cedo. Ai, meu Deus, mas vamos lá. É o que tem pra hoje, né, gente? Então, eu vou continuar com a leitura de Trocas Macabras. Ontem vocês viram, né? Eu li até a página 137. Então, vamos ver. Eu acho que nesse período, né, eu chego até a página 327. E, meu Deus, tô preocupada. Será que eu vou acabar falhando nesse desafio hoje? Não, bora, vai, bora. Firme e forte até às 2 da manhã. Gente, quarto dia do desafio, hoje é quarta-feira e eu consegui ontem. Nossa, eu fiquei assim tão preocupada que eu não ia conseguir. Mas ontem eu consegui ler pelas 4 horas e 54 minutos, como eu mostrei pra vocês. Terminei o período com parando na página 297 aqui de Trocas Macabras. Então faltam 30 páginas. Vou terminar de ler agora esse, né, até chegar na metade e depois inicio um outro. Mas antes vamos então ver aqui, né, no celular, qual que é o período de leitura de hoje. Ontem eu já me assustei com aquelas quase 5 horas e eu vi quando eu abri aqui que hoje, na quarta-feira, seria um pouco mais. Então já iniciei o vídeo mais cedo, porque fiquei com receio. Ontem eu não consegui mesmo, por isso que acabei começando a gravar só aquele horário. Mas hoje eu consegui, agora vai dar 5 horas da tarde. E eu tô abrindo aqui então, vou mostrar pra vocês agora aí, tô compartilhando a tela com vocês. Vamos ver, vou voltar pra semana passada, quarta-feira. 6 horas e 19, eu tinha visto que era mais. Quarta e quinta eram os dias que eu tinha passado mais tempo mesmo. Então, bora lá, 6 horas e 19 minutos de leitura. Então, como eu falei, vou continuar Trocas Macabras, ler essas 30 páginas até chegar na metade e depois venho mostrar qual a nova leitura que eu vou iniciar.
Gente, terminei então a meta do calhamaço do mês. Cheguei na metade do livro, ó, página 327. E, gente, esse livro, ele tá muito bom. Eu tinha visto, eu fui procurar no site da Amazon e a avaliação dele no site da Amazon tá muito boa. A média tá 4,8, tem mais de 500 avaliações. E realmente estou gostando bastante. Ele às vezes está me lembrando da série de TV Green, por causa das criaturas sobrenaturais, porque tem um vilão aí que é dono da loja que acabou de inaugurar lá em Castle Rock, e ele é todo misterioso e tem um ar sobrenatural, mas a gente ainda não sabe o que ele é, e ele gosta de pregar peças nas pessoas. Eu não sei se ele quer matar um monte de gente, ou qual a finalidade, mas ele gosta de pregar peças, ele vende. O legal é que assim, na loja, os produtos que ele vende não tem preço e a pessoa negocia, né? A pessoa, parece que quando a pessoa bate os olhos na vitrine ou então entra na loja, ela imediatamente sente necessidade de ter aquele produto, sabe? Algo chega na memória da pessoa e parece que ela morreria se ela não levasse aquele produto com ela. E eu acho que é ele que provoca isso nas pessoas, né? E ele tem o interesse dele, porque ele vende produto por X e mais uma peça que a pessoa tem que pregar em outra. Então isso me fez lembrar do Green, da série de TV Green. E tem também o personagem, o xerife Alan Pangborn, que eu acabei de vê-lo no livro Metade Sombria, e ele tá aqui de novo. Até comentei com vocês agora nos stories que parece que se trata até de uma continuação. E é legal porque eu acabei o livro agora, né, Metade Sombria, no finalzinho do mês passado. Então, tá muito fresco na memória. E ele traz muitas referências nesse livro, o King, né? E uma delas é da Metade Sombria. O Alan, ele traz à tona algumas lembranças, fala como ele se sentiu depois com o que aconteceu naquele livro, né? Então, quem não leu o Metade Sombria, talvez vai se perder um pouco nesses momentos que ele pensa, que ele traz as memórias e fala que provocou aquele caso, enfim. Mas estou gostando bastante e é um livro que o autor, eu falo, né, sempre que o King, às vezes a escrita dele é um pouco densa e ele gosta, né, de caprichar nos detalhes, mas esse livro, ele tá sendo bem fluido. Tô curiosa para saber mais. Eu dividi a leitura, né, para fazer em maio e junho, que é o calhamaço da vez, mas qualquer coisa, se eu não aguentar de curiosidade, eu pego mais pro final do mês e termino agora em maio mesmo. Mas eu comento mais sobre ele, então, depois que eu finalizar no vídeo de leituras. E olha aqui como que tá o cronômetro, 5h18. E eu vou começar então agora, ó, Win, do Harlan Coben. Finalmente eu vou começar esse daqui. Gente, eu tô com muita saudade desse personagem que apareceu tanto nas histórias do Mário Bolitar. Foram 11 livros, né, da série com o Mário Bolitar. E agora o autor fez um livro só dele. Então eu vou começar agora. Ele é bem mais curtinho, ele tem 287 páginas e 5 horas pela frente. Será que eu consigo terminar? Talvez não, talvez ainda falte um pouquinho. Eu termino amanhã, que amanhã também a carga horária aí tá alta. Mas tô ansiosa, então bora começar.
Oi, gente, quinta-feira aqui, um novo dia para esse desafio. É o quinto dia do desafio e eu tô conseguindo, hein? Todo dia eu tô conseguindo ler o tempo que mostra aqui no tempo de uso do celular. Os dois últimos dias eu fiquei com receio porque já foram aumentando, né? A quantidade de horas para ler. Hoje eu já tinha visto pelo gráfico que a barra era maior do que os outros dias, então estou começando a gravar mais cedo, ó, meio-dia e 49. Já vou começar a gravar porque tô com medo da quantidade de horas que vai mostrar ali. Se ontem foi mais de 6 horas, né, 6 horas e 19 minutos, hoje tá maior do que ontem lá no gráfico, então já estou me precavendo. Antes da gente ver aqui o tempo de uso do celular, deixa eu falar pra vocês um pouco sobre essa leitura aqui, gente. Ai, meu Deus, eu já tô acabando. Eu já tô acabando e já tô com saudades já. Eu não queria terminar. Ontem vocês viram, no último take que eu fiz, eu parei na página 207, faltam só 80 páginas para terminar o livro, e eu sabia que eu ia conseguir ler bastante, né, pela quantidade de horas. Eu tinha 5 horas, né, sobrando para ler, mais ou menos, e a escrita do autor é uma delícia, então eu sabia que ia acabar faltando um pouquinho só para hoje. E, gente, tô gostando muito de rever o personagem Win. Como eu falei pra vocês, eu já tava com saudades. Tem até uma passagem aqui que eu achei tão bonitinha, compartilhei com vocês nos stories, que ele fala assim que ele nunca tinha dito pra ninguém que amava, só pra uma pessoa. E que, na verdade, ele não tinha tido um grande amor na vida dele, mas sim uma amizade verdadeira, que era o Mário Bolitar. Ai, gente, muitas saudades eu vou ter desses dois aqui. Ele fala muito sobre o Mário Bolitar. Esse é um personagem que o Harlan Coben criou numa série de 11 livros e mais 3 que ele aparece porque é sobre o sobrinho dele, né, o Mickey Bolitar. Então, eu recomendo demais porque é um personagem memorável. Ele fica assim no nosso coração e para sempre. Mas então eu tô adorando o livro. Aqui a gente vai ter o Win, então, como protagonista, investigando. Ele e o Myron, eles trabalharam no FBI no começo da carreira, assim, por pouco tempo, mas por isso que eles ajudam, né? Mesmo já tendo saído desse trabalho, eles ajudam com investigações, enfim. E aqui um ex-chefe do Win pede ajuda dele, porque logo no comecinho do livro, o Win ele é chamado por 2 detetives para acompanhar até um apartamento onde houve um assassinato, e lá nesse apartamento é encontrado um quadro que pertencia à família do Win e que foi roubado muitos anos atrás. E o que mais estava chamando a atenção é que foi encontrado também uma mala com um monograma com as iniciais do Win. Então, eles logo conectaram o Win, a família dele ali, com aquele crime, né? E o Win, então, está investigando sobre esse assassinato, se tem relação com a sua família, enfim. Gente, tá muito bom. Tô gostando bastante. Vou terminar ele agora. Vamos ver quanto tempo temos disponível para hoje de leitura. Tô compartilhando com vocês, então, a tela. Deixa eu voltar para a semana passada. E vou clicar aqui na quinta-feira. Olha só, gente, 8 horas e 17 minutos. Meu Deus do céu. Mas, ó, ali embaixo estão os mais usados, né? Instagram, 4 horas de Instagram. YouTube, 1 hora. Muito tempo de Instagram, né? Mas é porque eu falei, quinta-feira foi o dia do Star Wars. E eu lancei, né? A gente lançou novidade lá na loja Armário Nerd. Então, a gente ficou praticamente o dia inteiro no Instagram, na internet, compartilhando conteúdo, criando novos conteúdos, ficando de olho, né? Nos stories, no feed, enfim. Se vocês não viram essa novidade lá na loja, eu sempre deixo aqui embaixo o link do site da loja para vocês conferirem, tá muito legal. As estampas que a gente criou do universo Star Wars. Se você for um fã, tenho certeza que você vai curtir, vai lá dar uma olhada. Mas bora lá então. 8 horas e 17 minutos. E
bora começar então essa leitura. Gente, terminei a leitura de Win e amei. Já adianto, dei 5 estrelas. É difícil para mim avaliar a leitura logo em seguida, assim. Eu sempre tento pensar um pouco, como eu já falei pra vocês, né? Eu tento pensar um pouco, ver direitinho qual que seria a melhor nota, assim, de acordo com a minha opinião. Mas esse daqui, gente, eu gostei tanto, achei que foi muito bom. E não poderia dar outra nota senão 5 estrelas. Aqui o autor, ele, além de ter criado mais uma vez uma história bem surpreendente, cheia de plots, como ele sempre faz, como ele sempre costuma colocar nos seus livros, a gente encontra aqui, a gente revê um personagem conhecido de fãs do autor, né, como eu já falei. Então essa sensação é muito boa, muito gostosa. E uma coisa que eu fiquei pensando no final, né, é que quem não conhece o Win talvez estranhe um pouquinho o jeito de ser dele, porque ele é uma pessoa bem calculista, violenta, ele é soberbo diversas vezes, né, arrogante, assim, a seu modo. Então quem pega esse livro aqui como o primeiro do autor, não conhecendo o personagem, pode ser que estranhe um pouco. Mas eu adorei que o autor colocou essas características aqui no livro. Ele tinha que ser dessa forma, porque foi assim que a gente lembrava do Win, né, nos outros livros do Mario Bolitar. O Win sempre foi assim nos outros livros, então aqui as características só ficaram mais sobressalentes, né, só se sobressaiu mais as características, só a gente conseguiu enxergar de maneira mais presente, né, mais intensa, porque o livro é sobre ele. Mas sem dúvida eu achei que ficou perfeito o personagem Win aqui nesse livro. E até as decisões dele no final da história, eu achei que foram muito a cara dele. E adorei, gente. Eu recomendo demais que vocês... Assim, a minha recomendação é que vocês conheçam primeiro a história do Mario Bolitar. Eu sei que são 11 livros e muita gente vai falar, mas eu tenho que ler os 11. Mas quem lê o primeiro, quem lê o segundo vai querer ler os outros, e assim vai conhecer melhor o Mario Bolitar, o Win, e depois finalmente para ler e conhecer esse livro aqui. Não é necessário de fato ler os outros livros. Aqui a gente tem uma história independente com início e fim. O mistério aqui, ele é do livro e começa e termina aqui. Mas eu acho que para conhecer mais assim, né, o relacionamento entre ele e o Myron, até isso eu acho que eu não posso falar porque quase que eu soltei um spoiler aqui. Mas tem outro personagem que aparece em outro livro que tem a ver com a vida do Win. Então, né, esse conhecimento todo que a gente tem da vida dele, a gente traz de outros livros. Eu acho que é interessante ler os outros, então. Mas recomendo demais a leitura, adorei, 5 estrelas, muito bom, perfeito. E o autor, até no final, sabe, eu compartilhei com vocês nos stories, do jeito como ele termina aqui, tanto a história quanto os agradecimentos. É muito a cara do Win, então eu achei perfeito. Que ele coloca assim, ele termina assim falando, mas desde quando me importo com o que vocês pensam? É o Win, entendeu? Tinha que terminar assim a história. E no final dos agradecimentos, ele fala, porque o autor ele tá agradecendo todo mundo, a equipe, enfim, depois agradece a gente. E no final ele fala que o Win tá dizendo pra ele que ele já se estendeu demais. Porque o Win é assim, ele fala o que tem que ser dito sem querer muita enrolação. E no finalzinho ele termina assim, ó. Articulem. Ai, gente,
Articule é muito a cara do Win. Quem conhece esse personagem dos outros livros sabe, ele só atende o telefone dessa forma. Articule. Então, sensacional esse livro, muito bom. Agora, o cronômetro está assim, ó. 5 horas e 56 minutos. Estou aqui com o próximo livro que eu pretendo ler, que é Exílio, da autora Christina Baker Klein. Esse livro veio na caixinha da Tecnetics de março. Estou atrasada assim, bastante, né? Mas eu acho que eu vou ler ele agora. Ele tem pouco mais de 300 páginas e é baseado numa história real. Vai contar um pouco sobre a formação de uma nova sociedade na Austrália e um pouco sobre como as mulheres eram tratadas e viviam naquela época. A gente vai ter a visão de algumas mulheres aqui, algumas personagens. Ó, o ano é 1840. Aqui tá falando Londres, então talvez comece, né, assim e depois parte para a Austrália. É o período colonial, parece. Então temos aqui uma ficção histórica e, gente, já tá lançando. Eu vi no site da Amazon que já está em pré-venda, se não me engano, ou tá lançando esse mês. Eu vou confirmar e depois compartilho com vocês. Eu adorei essa combinação de cores aqui, assim, da capa. Bonita, né? Então é isso, gente. Vou ler este livro aqui agora. Mas antes, vou fazer uma pausa porque eu vou almoçar. Gente, são 4 horas da tarde. E eu vou almoçar só agora. E aí, então, pego esse livro para ler. Quando eu terminar aqui o prazo das 5 horas e 56 minutos, eu retorno para falar até onde eu alcancei a leitura. Oi, gente, penúltimo dia do desafio e consegui passar pelo dia de ontem. Consegui fazer as 8 horas de leitura, 8 horas e 17 minutos. Cheguei até a página 222 aqui do livro Exílio. E, gente, essa história tá sendo muito sofrida. Nossa, pensa numa história triste em que tudo dá errado para as personagens. Meu Deus, é só tragédia e sofrimento. Bem triste mesmo. E pensar que aqui atrás fala, né, que esse romance foi baseado em uma história real. Muito triste. Depois eu vou ver se a autora comenta um pouco aqui no final sobre quais partes, né, que são fictícias e quais são realidade. A história, ela tem uma narrativa feita por 3 personagens, 2 mulheres e uma menina de 8 anos, que é a Matina. Ela é uma aborígene, ela é a única personagem que é australiana mesmo. E durante, né, a formação ali do país, durante a colonização britânica, a família do governador resolveu ir até a ilha onde viviam os aborígenes e viu essa menina e quis levar para casa deles. Assim, decidiu levar, tirar do padrasto e de todos os amigos dela
decidiu levar pra casa como se fosse um tipo de recordação, sabe? Que passaram lá e gostaram dela. Assim, bem estranho, como se fosse um objeto, tratando como se fosse um objeto. E até mesmo na casa, eles não tratam ela mal, assim, de agressividade, mas tiraram tudo dela, né? Enfim, muito triste. E as outras personagens são a Evangeline e a Hazel. Elas são britânicas, elas são condenadas e se conhecem durante a viagem de navio, que elas foram condenadas a exílio na Austrália. Então estão indo com outras mulheres da Inglaterra para a Austrália para ficarem exiladas lá durante alguns anos na prisão na Austrália. E também tem uma vida assim bem difícil. E aí a gente vê como que era a vida das mulheres na época. Aqui se passa em 1840, a história no século XIX. Então a gente vê tudo que elas passaram. A Evangeline, ela foi enganada, ela trabalhava como governanta na casa de uma família rica e o patrão acabou enganando ela, aproveitando dela. Ela engravidou. Aí a família da casa foi contra ela e por isso que ela acabou sendo presa. E a gente vê a vida dessas três personagens e a parte que eu parei é quando o destino delas acaba se encontrando. Então, gente, é muito triste. E cada coisa que acontece assim, e cada expressão que a gente lê, eu até registrei algumas aqui no meu diário que, nossa, são repugnantes, sabe? Ó, vou dar um exemplo pra vocês aqui. Quando a família do governador foi até a ilha dos aborígenes, eles viram que os britânicos eles estão tentando mudar o povo de lá em tudo, né? A cultura, a vestimenta, a linguagem. E aí eles gostam dessa menina porque ela sabe falar, ela foi educada, né? Ela sabe falar inglês, ela se veste melhor de acordo com os olhos deles. E aí o governador, ele vira e quando a mulher dele fala assim, vamos levar pra casa a menina, ele vira e fala assim, ouvi dizer que em Londres estão vestindo orangotangos como cavalheiros e damas e ensinando-os a ler. Gente, aí depois mais pra frente tem outro comentário assim, talvez os mais espertos possam ser treinados como cachorros. É isso, são dois exemplos de expressões que eu registrei aqui, de preconceito, sabe? Enfim, a gente encontra tudo isso aqui nessa história, é bem triste mesmo. O livro tem 317 páginas, eu tô no 222, então faltam menos de 100 páginas para terminar. Eu vou continuar ele primeiro antes de pegar outro livro. E agora vamos ver então quanto tempo de leitura eu tenho para hoje. Eu vou abrir aqui no celular e vou compartilhar com vocês, para vocês verem. Pronto. Semana, vamos ver. Hoje, sexta-feira, 5 horas e 28 minutos de leitura. E dentro das 5 horas e 28 minutos, eu passei 1 hora e 48 minutos na Twitch, porque teve live do meu marido nesse dia, e Coma Games, então contribuiu para esse tempo de quase 5 horas e meia na sexta-feira. Então, bora lá, eu vou continuar então com essa leitura, e venho aqui das minhas considerações finais e falar qual o próximo livro que eu vou pegar para esse desafio. Gente, precisei mudar de roupa. Mas ainda estamos no mesmo dia, tá? Eu terminei de ler Exílio
E, gente, que história triste. Ela é um livro triste do início ao fim. Eu acabei de comentar isso nos stories, compartilhei com vocês agora, quando eu terminei. A gente vai ter mesmo falando sobre três mulheres aqui, né? Como eu comentei antes. E a vida delas foi bem sofrida, mas o que a autora quis fazer foi retratar, né, um pouco do que acontecia com as mulheres naquela época, né, no século XIX, durante a formação da Austrália, né, a colonização britânica. Então, é muito triste, mas ao mesmo tempo, dependendo do ponto de vista, né, de certa forma foi uma homenagem, né, às mulheres daquela época. Apesar de ser uma parte da história triste, que emociona e comove a gente, principalmente acho que nós mulheres, quando lemos e sabemos, né, conhecemos pelas coisas as quais elas passaram, né, vivenciaram na época, eu acho que a gente acaba sentindo mais, mas ao mesmo tempo elas estão sendo lembradas, né? E aqui no finalzinho do livro a autora fala que é uma ficção, porém muitas coisas são reais, inclusive a parte da narrativa da vida da Matina. A única diferença aqui é que a menina, ao invés de ter 8 anos quando foi levada pela família dos Franklins, ela tinha só 5. Então é muito triste. Nossa, é muito triste pensar que a vida da Matina foi dessa forma, foi real. Mas, enfim, muito bom o livro, gente. Gostei bastante. E a autora ela fez bastante pesquisa para escrever esse livro. O livro, eu fui verificar, está sendo lançado pela HarperCollins agora, na segunda-feira que vem, dia 15 de maio. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para quem se interessar em ler. Eu recomendo, mas sabendo que vocês vão encontrar uma história bem triste mesmo. Bom, livro finalizado, o cronômetro está assim, 3 horas e 8 minutos, faltando, sobrando, né, aliás, ainda de leitura. E eu estou pensando aqui que eu vou pegar outro livro da tag. Esqueci até de pegar. Aqui, ó. Ele tava lá junto com os outros que eu deixo lá embaixo na coleção. É o livro que veio na caixinha de abril, que eu tô muito curiosa, porque eu até falei pra vocês quando eu abri, parece que uma parte da narrativa, ou a narrativa completa, vai ser pelos olhos de um polvo. Ele tá dentro de um aquário, agora eu não lembro se em Nova York, eu não lembro agora em que parte que é, eu tenho que ler de novo aqui a sinopse para descobrir, mas ele vai ajudar uma mulher que acho que ela trabalha nesse aquário e ela perdeu um filho, o filho dela está desaparecido há 20 anos, parece bastante tempo, e ele vai de certa forma ajudar. E é um livro que vai falar sobre amizade, dizem que é uma história muito bonita, então estou muito curiosa para saber como vai ser. Então vou ler esse daqui hoje, nessas 3 horinhas que eu tenho, e continuar amanhã, acho que amanhã eu devo terminar, dependendo da quantidade de horas, né, que eu vou ter para leitura. Vou aproveitar que hoje tá friozinho, como eu disse, eu precisei trocar a roupa, colocar esse moletom, porque esfriou ainda mais e eu tava com frio, então vou aproveitar esse tempo friozinho, vou fazer agora um chá e iniciar essa leitura e depois comento com vocês.
Oi, gente, mais um dia aqui do desafio, o último dia, na verdade, né? Hoje é sábado, 7º dia. E sexta-feira ocorreu tudo bem, consegui fazer a leitura naquele período, como eu mostrei para vocês no finalzinho. Eu cheguei até a página 118 do livro. Aliás, depois eu fiquei pensando, eu acho que eu só mostrei para vocês, né, o livro. Eu não falei o título. O nome do livro é Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, da Shelby Van Pelt, que veio na caixinha da Tecnet, não sei se eu comentei, né? Do mês de abril. E, gente, eu tô achando, talvez, não sei, que tá um pouquinho lento. Porque aqui na sinopse, quando eu li, quando chegou o livro, né, falou que o polvo ia ajudar a personagem aqui, a Tova, a encontrar o seu filho. Pelo menos é o que eu lembro. Não lembro se ele ajuda ela a encontrar ou ajuda a ela entender o que aconteceu com o filho. Porque ela é uma funcionária de 70 anos do aquário. Ela trabalha fazendo a limpeza no período da noite. E tem esse polvo, né? É um polvo gigante do Pacífico. E até tem algumas curiosidades sobre o polvo. Por exemplo, a expectativa de vida do polvo é de 4 anos só. E ele só tem 160 dias de vida restantes. E aí até os capítulos eles são intercalados, né, as narrativas entre vários personagens. E quando chega na parte dele, mostra, vou até dar um exemplo aqui para vocês. O primeiro aqui, que é a parte que ele narra. Tá vendo? Tá colocando lá em cima, fica dia 1299 do meu cativeiro. Que ele fala assim, né, do cativeiro, porque ele tá preso no aquário. E aí ele vai contabilizando os dias dele. E assim, como são vários personagens narrando, cada um tem o seu mistério, digamos assim, tem algo a solucionar. Por exemplo, a gente tem o Cameron, que é um rapaz de 30 anos, que a mãe dele abandonou ele quando criança, e ele foi morar com a tia, e ele não sabe quem é o pai dele, e nesse exato momento da leitura ele está indo atrás para ver se aquele homem que ele encontrou pode ser o pai dele, que inclusive mora no mesmo lugar onde a Tova mora, em Washington, né? Então talvez os casos vão se unir aí em algum momento, por algum motivo que a gente ainda não sabe. Mas parecia que a história ia se centralizar no caso da Tova, que o filho dela desapareceu há 2 décadas e ninguém sabe. Foi dado como morto porque passou muito tempo e acham que ele se suicidou porque encontraram um barco com as digitais dele. Enfim, aí a polícia entendeu que ele acabou tirando a própria vida, mas não foi encontrado o corpo, não foi encontrado nada. Então ainda é um grande mistério o que aconteceu com o filho dela. E quando eu comecei o livro, eu achei que tudo ia se resumir nisso. Mas não, como eu falei, né, tem outros personagens aí narrando, outras coisas acontecendo. Pode ser que tudo faça parte de um caso só, mas isso eu vou descobrir mais pra frente. Só que na sinopse, quando eu li, eu até falei pra vocês, tá falando que o povo ia ajudá-la. Só que até então, tá bem lento, né? Eu tô na página 118 e ainda não tem essa ajuda. E outra coisa, fala que o povo, ele fala, né? Só que eu fiquei na dúvida, porque eu achei que ele falasse mesmo, como, né, literalmente. Mas eu acho que ele se comunica com ela, ele deve se comunicar com ela de outra forma. Por exemplo, ele entregou uma chave para ela agora. Talvez seja esse tipo de comunicação, ou ele ainda vai falar com ela, né? Não sei. Eu sei que ele é um ser inteligente. E ele vai ajudar ela de alguma forma. Não sei se é encontrar o filho ou a desvendar o mistério por trás dele, para ela descobrir o que aconteceu, né? Se ele morreu, como que foi, enfim. E é isso, gente. Eu tô curtindo, mas eu tô achando um pouco lento, principalmente nisso, porque ainda não chegou, né, nessa ajuda aí do povo. Eu achei que a essa altura do livro eu já encontraria isso. Mas vamos lá. Vou compartilhar com vocês então a tela agora do celular pra gente ver quanto tempo que eu tenho de leitura para hoje.
Ó, abri aqui, sábado. 4 horas e 8 minutos. Então, bora lá começar. Eu acho que eu não consigo terminar esse livro nesse período de 4 horas, porque ele tem 392 páginas, mas vamos continuar e depois eu comento com vocês onde eu parei e como que tá sendo a leitura. Gente, vim encerrar então esse vídeo de trocar o tempo de tela por tempo de leitura, falando um pouco também sobre o que eu li aqui desse livro, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. Eu parei na página 300, acho que eu acabei não mostrando para vocês no sábado. Faltaram 92 páginas para concluir a leitura do livro. E, gente, ele foi diferente, quer dizer, ele está sendo diferente do que eu imaginei inicialmente, quando eu vi na sinopse que um polvo ia ajudar, né, a Tova com o desaparecimento do seu filho. Eu achei meio estranho, eu falei, como assim um polvo vai ajudar? Mas conforme eu lia, eu via que a história estava caminhando por uma outra coisa diferente do que eu imaginei. E eu acredito que esse finalzinho vai ser um pouco emocionante, não sei, porque o livro todo ali vem tendo uma narrativa bem humorada, sabe? Bem divertida. Mas eu acho que esse finalzinho, onde tudo vai ser revelado, né? Eu acho que talvez há chances de ser um pouquinho emocionante. Eu tô curtindo a história. Achei que... Eu falei pra vocês, né, que eu achava que tava demorando um pouquinho aí pro povo começar a ajudar a Tova nessa descoberta aí sobre o seu filho, mas depois eu consegui entender o motivo, porque as coisas aqui são interligadas, né? Então, estou curtindo e depois eu comento mais sobre ele com vocês lá no vídeo das leituras do mês de maio. Então, bora ver aqui, eu achei que foi super produtivo, gente, esse vídeo, porque eu li bastante. Eu peguei uma semana em que eu acabei usando muito o celular, né? Vocês viram? Eu até somei aqui. Foi um período de 34 horas e meia quase de leitura na semana e o saldo foi esse, ó. Eu li metade de Trocas Macabras, que é o calhamaço da vez. Eu li o In, do Harlan Coben, inteiro, pro projeto do Harlan Coben. Li Exílio, inteiro também, que veio na caixinha da Tag Inéditos de março. Li 300 páginas desse daqui, né? Veio na caixinha da Tag Inéditos de abril. Faltou um pouquinho só para eu concluir a leitura. E li também a primeira meta da minha LC, que foram as 100 primeiras páginas do e-book de Uma Família Quase Perfeita. Então eu achei que foi super produtivo, deu para ler bastante nesse período. Eu espero que vocês tenham gostado tanto da ideia do vídeo, como também o que eu falava com vocês. Se vocês têm interesse por algum desses livros que eu falei para vocês, eu vou deixar o meu link de afiliado da Amazon com todos esses livros aqui no box de descrição. Todos que já lançaram, né, gente? Porque esses da tag, eles acabam demorando um pouquinho, né, para lançar, para sair à venda. Então, todos que estiverem lá no site da Amazon, eu deixo o link aqui no box de descrição para vocês conferirem depois. Tá bom? Então,
Não se esqueçam de curtir esse vídeo se ainda não curtiram. Se estão chegando por aqui agora, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. E eu fico por aqui então, gente. Até o próximo vídeo. Ah